dos sábios e dos simples no céu. Crê-se que os sábios devem ter no céu glória e eminência mais do que os simples, porquanto em Daniel se diz: os inteligentes resplandecerão como o esplendor do firmamento, e os justificadores de muitos como as estrelas na eternidade. Capítulo 12, versículo 3. Mas poucas pessoas sabem quais são os que se entendem pelos inteligentes e pelos que justificam. Vulgarmente se crê que são os que são chamados eruditos e sábios, principalmente os que ensinaram na igreja e excederam os outros pela doutrina e pela prédica, e mais ainda, os dentre eles que converteram muitos à fé. Todos estes no mundo são considerados inteligentes, mas a verdade é que eles não são os inteligentes no céu, aos quais se aplicam essas palavras, se a inteligência deles não for a inteligência celeste. Quais eles são, agora se dirá no que segue. A inteligência celeste é uma inteligência interior, oriunda do amor da verdade, não por causa de alguma glória no mundo, nem de alguma glória no céu, mas por causa da verdade mesma, pela qual se é afetado e deleitado intimamente. Os que são afetados e deleitados pela verdade mesma são afetados e deleitados pela luz do céu, e os que o são pela luz do céu também o são pela divina verdade, e, com efeito, pelo Senhor mesmo, porque a luz do céu é a divina verdade, e a divina verdade é o Senhor no céu. Ver números 126 a 140. Essa luz penetra somente nos interiores da mente, porque os interiores da mente foram formados para a recepção dessa luz, e na proporção que ela entra, afeta e deleita, porque tudo que influi do céu e que é recebido tem em si um prazer e um deleite. Daí vem a afeição real da verdade, que é a afeição da verdade pela verdade. Aqueles que estão nessa afeição, ou o que é a mesma coisa, os que estão nesse amor, estão na inteligência celeste e resplandecem no céu como esplendor no firmamento. Se resplandecem é porque a divina verdade resplandece em toda parte onde estiver, no céu. Ver número 132. E a expansão do céu, segundo a correspondência, significa, tanto entre os homens como entre os anjos, esse intelectual interior que está na luz do céu. Ao contrário, os que estão no amor da verdade, quer por causa da glória do mundo, quer por causa da glória no céu, não podem brilhar no céu, porque não são deleitados e afetados pela luz mesma do céu, mas pela luz do mundo. No céu, essa luz, sem a primeira, não é outra coisa senão trevas, porquanto a glória de si próprio predomina, porque ela é o fim pelo qual se age. E como essa glória é o fim, o homem se considera então a si próprio principalmente, e só considera as verdades que servem à sua glória como meios para conseguir o fim e como instrumentos ao seu serviço. Pois quem ama as divinas verdades pela glória de si próprio, se considera a si mesmo nas divinas verdades e não considera o Senhor. De onde resulta que a sua vista, que pertence ao entendimento e à fé, é por ele desviada do céu para o mundo e do Senhor para a sua pessoa. Daí vem que tais homens estão na luz do mundo e não na luz do céu. Estes, na forma externa, por conseguinte, diante dos homens, parecem tão inteligentes e sábios como os que estão na luz do céu, pela razão que eles se exprimem do mesmo modo
e às vezes mais sabiamente na aparência externa, porque são excitados pelo amor de si e hábeis em fingir afeições celestes. Mas a verdade é que na forma interna em que eles aparecem diante dos anjos, eles são inteiramente outros. Assim se pode, até certo ponto, reconhecer quais são os que se devem entender pelos inteligentes que resplandecerão no céu como esplendor do firmamento. Quanto aos que se devem entender pelos justificadores de muitos e que resplandecerão como as estrelas, vai-se agora falar deles. Pelos justificadores de muitos se entendem os que são sábios. No céu são denominados sábios os que estão no bem, e lá estão no bem os que aplicam imediatamente as divinas verdades à vida, porque a divina verdade, quando se torna coisa da vida, torna-se um bem. Com efeito, ela se torna coisa da vontade e do amor, e tudo que pertence à vontade e ao amor chama-se bem. Estes são por isso chamados sábios, porque a sabedoria pertence à vida. Mas chamam-se inteligentes os que não aplicam logo as divinas verdades à vida, mas as põem primeiro na memória, de onde as tiram depois e confiam à vida. Para saber de que modo e em que uns e outros diferem nos céus, pode-se ver o artigo onde se trata dos dois reinos do céu, o celeste e o espiritual, números 20 a 28, e o artigo onde se trata dos três céus, números 29 a 40. Os que estão no reino celeste do Senhor, por conseguinte, no terceiro céu ou céu íntimo, são chamados justos, porque eles não se atribuem coisa alguma da justiça, mas atribuem toda a justiça ao Senhor. A justiça do Senhor no céu é o bem que procede do Senhor. Por isso, esses se entendem aqui pelos justificadores. É deles também que o Senhor diz: os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13, versículo 43. Se eles resplandecem como o sol, é porque estão, pelo Senhor, no amor para com o Senhor. E este amor é que se entende pelo sol. Ver números 116 a 125. Também a luz entre eles é inflamada, e as ideias de seu pensamento participam do inflamado, porque eles recebem o bem do amor imediatamente do Senhor como sol no céu. Todos os que no mundo adquiriram inteligência e sabedoria são recebidos no céu e se tornam anjos, cada um segundo a qualidade e a quantidade de inteligência e de sabedoria. Tudo que o homem adquire no mundo, ele o guarda e leva consigo depois da morte, e isso também é aumentado e complementado, contudo, no grau de sua afeição e de seu desejo da verdade e do bem, mas não além desse grau. Os que tiveram pouca afeição e desejo recebem pouco, mas tanto quanto podem receber nesse grau. Ao contrário, os que tiveram muita afeição e desejo recebem muito. O grau mesmo de afeição e de desejo é como uma medida que está cheia à plenitude. Recebe-se, pois, mais se a medida for grande, e menos se for pequena. Se assim sucede, é porque o amor, do qual procedem a afeição e o desejo, recebe tudo o que lhe convém. Daí, quanto maior o amor, mais ele recebe. É isto que se entende por estas palavras do Senhor: a todo que tem será dado, para que mais abundantemente tenha. Mateus capítulo 13, versículo 12,
capítulo 25, versículo 29. No regaço será dada medida boa, recalcada, sacudida e transbordando. Lucas capítulo 6, versículo 38. Todos os que amaram a verdade e o bem pela verdade e pelo bem são recebidos no céu. Aqueles que os amaram muito são os chamados sábios, e os que os amaram pouco são os que são chamados simples. Os sábios no céu estão em muita luz, mas os simples no céu estão em uma luz menor, cada um segundo o grau do amor do bem e da verdade. Amar a verdade e o bem pela verdade e pelo bem é querê-los e fazê-los. Porque os que querem e fazem, esses amam, e não os que não querem e fazem. Aqueles são os que amam ao Senhor e são amados do Senhor, pois o bem e a verdade vêm do Senhor. E como o bem e a verdade vêm do Senhor, o Senhor também está neles, a saber, no bem e na verdade. Por conseguinte, também nos que recebem o bem e a verdade em sua vida, pelo querer e o fazer. O homem considerado em si é absolutamente o seu bem e a sua verdade, porque o bem pertence à sua vontade e a verdade ao seu entendimento. E o homem é tal e qual sua vontade e entendimento. Daí é evidente que o homem é tanto mais amado do Senhor, quanto mais a sua vontade foi formada pelo bem e seu entendimento pela verdade. Ser amado do Senhor é também amar ao Senhor, porque o amor é recíproco, e por a quem é amado, o Senhor concede amar. No mundo crê-se que os que sabem muito, tanto no que diz respeito às doutrinas da Igreja, como à palavra ou às ciências, veem as verdades mais profundamente e com mais penetração do que os outros, e que assim eles têm mais inteligência e sabedoria. E tais indivíduos têm de si próprios semelhante opinião. Mas vai-se dizer agora, no que segue, o que é a verdadeira inteligência e a verdadeira sabedoria, o que é a inteligência bastarda e a sabedoria bastarda, e o que é a falsa inteligência e a falsa sabedoria. A verdadeira inteligência e a verdadeira sabedoria consistem em ver e perceber o que é a verdade e o bem, e por conseguinte o que é o falso e o mal, e em fazer entre eles uma justa distinção, e isto segundo uma intuição e uma percepção interiores. Em cada homem há os interiores e os exteriores. Os interiores são as coisas que pertencem ao homem interno ou espiritual, e os exteriores são as que pertencem ao homem externo ou natural. E conforme os interiores são formados e fazem um com os exteriores, o homem vê e percebe. Os interiores do homem só podem ser formados no céu, mas os exteriores são formados no mundo. Quando os interiores foram formados no céu, então esses interiores que estão lá influem nos exteriores que procedem do mundo e os formam para a correspondência, isto é, para que façam um com eles. Quando isso foi feito, o homem vê e percebe pelo interior. Para que os interiores sejam formados, há somente um meio, que o homem dirija os seus olhares para o divino e para o céu, pois, como já se disse, os interiores são formados no céu. E o homem dirige os seus olhares para o divino quando crê no divino e crê que do divino procedem toda a verdade e todo o bem, por conseguinte, toda a inteligência e toda a sabedoria. E ele crê no divino quando quer ser guiado pelo divino. Assim,
e não de outro modo, são abertos os interiores do homem. O homem que está nesta fé e na vida conforme esta fé está no poder e na faculdade de compreender e de ser sábio. Mas para que ele se torne inteligente e sábio, cumpre que aprenda muitas coisas, não só referentes ao céu, mas também as referentes ao mundo. As que se referem ao céu por meio da palavra e pela igreja, e as que se referem ao mundo pelas ciências. Quanto mais o homem as aprende e as aplica à vida, mais se torna inteligente e sábio, porque tanto mais a vista interior, que pertence ao seu entendimento, e a afeição interior, que pertence à sua vontade, são aperfeiçoadas. Os simples neste gênero são aqueles cujos interiores foram abertos, mas não tão cultivados pelas verdades espirituais, morais, civis e naturais. Estes percebem as verdades quando as ouvem, mas não as veem em si mesmos. Os sábios neste gênero são aqueles cujos interiores foram não só abertos, mas também cultivados. Estes veem em si mesmos as verdades e as percebem. Pelo que ficou dito, vê-se claramente o que é a verdadeira inteligência e a verdadeira sabedoria. A inteligência bastarda e a sabedoria bastarda consistem em não ver e em não perceber pelo interior o que é a verdade e o bem, nem por conseguinte o que é o falso e o mal, mas somente em crer que o que é dito por outros é a verdade e o bem, ou o falso e o mal, e depois em confirmá-lo. Como esses veem a verdade não segundo a verdade, mas segundo outrem, eles podem aprender e crer o falso como também a verdade, e até confirmá-lo ao ponto que ele apareça como verdade. Porque tudo o que é confirmado se reveste de uma aparência de verdade, e nada há que não possa ser confirmado. Os seus interiores só foram abertos pela parte de baixo, mas os seus exteriores o foram na proporção que eles se confirmaram. A luz pela qual eles veem não é, pois, a luz do céu, mas é a luz do mundo, que se chama luz natural. Nesta luz, os falsos podem brilhar como verdades e até, quando forem confirmados, podem resplandecer, mas não na luz do céu. Deste gênero, os menos inteligentes e menos sábios são os que muito se confirmaram, e mais inteligentes e mais sábios são os que pouco se confirmaram. Por este fato se vê o que é a inteligência bastarda e a sabedoria bastarda. Todavia, neste gênero não estão compreendidos aqueles que, na infância, consideraram como verdades as coisas que ouviram de seus mestres, se, na mocidade, quando eles pensam por seu próprio entendimento, não ficam presos a eles, mas desejam a verdade, e segundo este desejo a buscam, e são interiormente afetados por ela quando a encontram. Como estes são afetados da verdade pela verdade, eles veem a verdade antes de confirmá-la. Isto vai ser ilustrado por um exemplo. Espíritos discutiam entre si esta questão: de onde vem que os animais nascem em toda a ciência, conforme a sua natureza, e que não sucede o mesmo ao homem? Foi-lhes dito que a causa disso é que os animais estão na ordem da sua vida, enquanto o homem não está nela. Por conseguinte, ele deve ser reintegrado na ordem pelos conhecimentos e pelas ciências. Mas se o homem nascesse na ordem de sua vida, que é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo,
ele nasceria na inteligência, na sabedoria e, por conseguinte, também na fé de toda a verdade, à proporção que os conhecimentos chegassem. Os bons espíritos viram e perceberam logo que assim era, e isto unicamente pela luz da verdade. Mas os espíritos que se tinham confirmado na fé só e que tinham, portanto, rejeitado o amor e a caridade, não puderam compreendê-lo, porque neles a luz do falso confirmado obscurecera a luz da verdade. A falsa inteligência e a falsa sabedoria é toda inteligência e toda sabedoria que são sem o reconhecimento do divino, porque os que não reconhecem o divino, mas a natureza em lugar do divino, pensam todos pelo sensual corporal, e são meramente sensuais, por mais eruditos e sábios que o mundo os julgue. Mas a sua erudição não vai além das coisas que no mundo se apresentam aos olhos, coisas que eles retêm na memória e as consideram quase materialmente, ainda que sejam as mesmas ciências que servem aos inteligentes verdadeiros para formar um entendimento. Por ciências se entendem as coisas experimentais de diversos gêneros, tais como física, astronomia, química, mecânica, geometria, anatomia, psicologia, filosofia, história dos reinos, literatura, crítica e línguas. Os clérigos que negam o divino não elevam seus pensamentos além dos sensuais que pertencem ao homem externo. As coisas que pertencem à palavra, eles as encaram do mesmo modo que as ciências, não fazendo delas assuntos do pensamento ou de qualquer intuição proveniente de uma mente racional iluminada. E assim é porque os seus interiores foram fechados e, juntamente com eles, os exteriores que estão mais próximos dos seus interiores. Se foram fechados é porque tais homens desviaram-se do céu e inverteram as coisas que podiam ter em vista o céu, as quais são os interiores da mente humana, como já se disse. Daí que eles não podem ver o que é a verdade e o bem, pois para eles a verdade e o bem estão nas trevas, enquanto o falso e o mal estão na luz. Contudo, os homens sensuais podem raciocinar, alguns com mais habilidade e penetração do que os outros, mas pelas ilusões dos sentidos confirmadas pelos seus científicos. E como podem assim raciocinar, eles se creem também mais sábios do que os outros. O fogo que pela afeição abrasa os seus raciocínios é o fogo do amor de si e do mundo. Tais são os que estão na falsa inteligência e na falsa sabedoria, e que são entendidos pelo Senhor em Mateus. Vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Mateus capítulo 13, versículos 13 a 15, e ainda, ocultas são aos inteligentes e sábios e reveladas às crianças. Capítulo 11, versículos 25 e 26. Foi-me concedido falar com muitos eruditos depois de sua partida do mundo, com alguns que foram muito célebres e afamados no mundo sábio por seus escritos, e com alguns outros não tão célebres, mas que tiveram uma sabedoria reservada em si mesmos. Os eruditos que de coração negaram o divino, ainda que o tenham confessado de boca, se tornaram tão estúpidos que mal podiam compreender alguma verdade civil, e muito menos ainda alguma verdade espiritual. Percebi e até vi que os seus interiores, que pertencem à mente, tinham sido de tal modo fechados que eles apareciam como pretos. Tais coisas no mundo espiritual se manifestam à vista, e assim
não podiam suportar luz alguma celeste, nem por consequência admitir influxo algum do céu. Esta negridão em que os seus interiores apareceram era mais densa e extensa nos que se tinham confirmado contra o divino pelos científicos de sua erudição. Tais homens, na outra vida, recebem com prazer todo falso de que eles se embebem como uma esponja se embebe de água, e repelem toda a verdade como uma substância óssea repele o que cai sobre si. Também foi dito que os interiores dos que se confirmaram contra o divino e pela natureza foram ossificados. A sua cabeça também aparece calosa como de ébano, estendendo-se até ao nariz, indício de que eles não têm mais percepção alguma. Os que são tais estão imersos em pântanos que aparecem como charcos, onde são agitados pelas fantasias em que se convertem as suas falsidades. O fogo infernal deles é uma cobiça de glória e de fama, cobiça pela qual eles são levados a assaltar uns aos outros e atormentar com um ardor infernal os que não lhes prestam um culto como a divindade. E isto eles fazem uns aos outros alternativamente. Em tais estados se muda toda a erudição do mundo, quando ela não recebeu em si a luz do céu pelo reconhecimento do divino. Que tal seja o estado desses eruditos no mundo espiritual, quando lá chegam depois da morte, pode-se concluir do fato de que, então, todas as coisas que estão na memória natural e imediatamente conjuntas aos sensuais do corpo, como são os científicos que acabam de ser enumerados, repousam, e somente os racionais que foram deles tirados servem lá para o pensamento e para a linguagem. O homem realmente leva consigo toda a sua memória natural, mas as coisas que nela estão não ocorrem à sua intuição nem ao seu pensamento, como quando ele vivia no mundo. Ele não pode tirar delas e não pode produzir coisa alguma delas na luz espiritual, porque elas não pertencem a essa luz. Mas os racionais ou os intelectuais que o homem adquiriu pelas ciências, quando vivia no corpo, se adaptam à luz do mundo espiritual. Assim, quanto mais o espírito do homem se tornou racional no mundo pelos conhecimentos e as ciências, mais ele é racional depois da separação de seu corpo, porque então o homem é um espírito e no corpo é o espírito que pensa. Entretanto, aqueles que pelos conhecimentos e ciências adquiriram inteligência e sabedoria, os quais são os que aplicaram todas as coisas ao uso da vida e ao mesmo tempo reconheceram o divino, amaram a palavra e viveram uma vida espiritual moral, como se disse no número 319, a esses as ciências serviram de meios para se tornarem sábios e também para corroborar as coisas que dizem respeito à fé. Os seus interiores, que pertencem à mente, foram percebidos e até vistos como transparentes pela luz, de uma cor branca, brilhante, flamejante ou azul, qual a dos diamantes, rubis e safiras, que são transparentes segundo as confirmações a favor do divino e das verdades divinas pelas ciências. A verdadeira inteligência e a verdadeira sabedoria assim aparecem quando se manifestam aos olhos no mundo espiritual. Vem isso da luz do céu, que é a divina verdade procedente do Senhor, de quem emana toda a inteligência e toda a sabedoria. Ver números 126 a 133. Os planos dessa luz
nos quais se apresentam variações, como as das cores, são os interiores da mente, e as confirmações das verdades divinas pelas coisas que estão na natureza, assim como nas ciências, produzem essas variações, pois a mente interior do homem dirige a sua vista para as coisas da memória natural, e aí as que confirmam, ela as sublima, por assim dizer, pelo fogo do amor celeste, e as retira e purifica até em ideias espirituais. Que isso assim sucede é o que o homem ignora enquanto vive no corpo, porque ele aí pensa não só espiritual como naturalmente. Mas o que ele pensa espiritualmente ele não percebe, e só percebe o que pensa naturalmente. Quando, porém, vem ao mundo espiritual, então o que ele pensou naturalmente no mundo ele não percebe, mas percebe o que ele pensou espiritualmente. Assim, o estado é mudado. Daí é evidente que o homem se torna espiritual pelos conhecimentos e pelas ciências, e que eles são meios de adquirir a sabedoria, mas unicamente para os que pela fé e pela vida reconheceram o divino. Esses no céu são até mais bem recebidos do que os outros, e lá estão entre os que ocupam o meio. Número 43. Porque eles estão mais do que os outros na luz. São esses no céu os inteligentes e os sábios que resplandecem como o esplendor do firmamento e que brilham como as estrelas. Mas os simples lá são os que reconheceram o divino, amaram a palavra e viveram uma vida espiritual moral, mas cujos interiores, pertencentes à mente, não foram tão cultos pelos conhecimentos e pelas ciências. A mente humana é como o humo, que é tal e qual é cultivado.